Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente agradecer ao vereador Renato Oliveira pela cedência do espaço, vereador. Sempre que precisar, o senhor conte com a nossa colaboração também. Eu trago um tema e vou voltar ao tema do turismo, até porque estive participando nessa semana da Conferência Municipal do Turismo, do dia 10, agora, às 14 horas, no Centro de Cultura Ordovás. E acredito que o Contur e as entidades e as agências que apoiaram a vinda dessa palestrante, a secretária de Turismo de São Luís do Maranhão, a Socorro, ela foi extremamente importante para Caxias do Sul entender aquilo que está fazendo meio atravessado, né, vereador Paulo Périco? Esteve lá também, a gente teve a oportunidade de poder conversar com ela. E antes de passar essa primeira imagem, é importante frisar que o Maranhão viveu por décadas e décadas sob o domínio da família Sarney. E a secretária Socorro, ela referiu isso. Porque a única cidade, uma das únicas cidades em que a família Sarney perdia a eleição era em São Luís do Maranhão. E para punir a própria cidade, a cidade de São Luís era excluída de qualquer situação turística ou de qualquer situação de evolução possível em virtude dessa rixa política que acabou prejudicando, com certeza, o estado do Maranhão, porque é a sua principal cidade. E eu conversava com o vereador Frisso antes, o vereador até me relembrou, em 2009, né, vereador Frisso, a Prefeitura de Caxias, 2008 foi capital brasileira da cultura e entregou o título para São Luís do Maranhão, em 2009, como capital brasileira da cultura. E aí a gente trouxe algumas informações com relação ao tamanho de São Luís do Maranhão, e até é importante essa última frase, último tópico, das cidades que São Luís faz divisa, porque São Luís é uma ilha, e faz divisa com São José do Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, que são outras 3 cidades que compõem toda essa ilha, essa grande região composta por essas cidades. E a secretária, quando esteve aqui em Caxias do Sul na segunda-feira, depois ela participou também do evento do lançamento da Semana de Gastronomia, da primeira Semana de Gastronomia de Caxias do Sul, e é importante porque a secretária de São Luís do Maranhão esteve lá e a Secretaria Municipal do Turismo não esteve lá no lançamento da Semana de Gastronomia, o que é uma falta de respeito com todas as entidades que se envolvem, com todos os restaurantes, os bares, enfim, e a secretária de Turismo de São Luís do Maranhão fez muita referência à culinária como atrativo turístico. Ela abriu a sua palestra, vereador Frisso, dizendo que ela, quando recebeu o convite para vir palestrar em Caxias, ela logo pensou no suco de uva e no vinho. Ela disse, deve ser maior que a metalurgia. Mas depois ela foi se informar e viu que não era. E ela sequer pensou nas hortênsias. Não veio à mente dela as hortênsias. O que demonstra, né, que Caxias vinha numa região e que vendeu isso para o Brasil inteiro. Inclusive, ela referiu até a Festa da Uva durante a sua palestra. E aí ela começou a demonstrar tudo aquilo que foi feito em São Luís do Maranhão, principalmente na recuperação e na transformação da cidade para atrativos turísticos. E aí tá, vereador Eloy, a gente conversava antes, a revitalização do centro histórico. Ela referiu isso como um dos grandes pontos de atrativo turístico, foi mostrar a importância de revitalizar o centro histórico da única cidade brasileira que foi colonizada por franceses. Então essa é uma diferença absurda que São Luís do Maranhão tem em comparação a todas as demais cidades. E nós temos também diferenças em Caxias do Sul. E foi isso que ela tentou demonstrar no decorrer da sua palestra. Então eles revitalizaram não somente o centro histórico, mas revitalizaram vias, restauraram prédios históricos. Inclusive, num desses prédios, eles criaram o Museu da Gastronomia. Em virtude da diferença e da qualidade gastronômica que tem as especificidades gastronômicas de São Luís do Maranhão.
E é um dos grandes atrativos turísticos da cidade hoje. E aí tem os diversos pratos feitos. E quando ela falou durante a palestra dela também, ela disse, eu vou para Caxias e eu não vou querer comer comida japonesa, comida tailandesa, comida espanhola. Eu quero ir lá comer a comida tradicional da cidade, que é o galeto, que é a massa, né? Então, ela fez essa referência, inclusive, como da importância da culinária como atrativo turístico. E Caxias do Sul, quando lança uma semana, a primeira semana da gastronomia, nós não temos o apoio do setor público. A Prefeitura de Caxias do Sul não consta no material de divulgação e não consta sequer como apoiador da Semana Municipal de Gastronomia. E ela começou a desenvolver diversas situações na palestra dela, e todas elas cabem aqui. Inclusive, ela ressaltou a importância do trabalho entre municípios. Ela disse a seguinte frase: um município agrega o outro. E é aquilo que a gente defende. O trabalho regional, o trabalho dessa troca entre municípios, que é extremamente relevante. Nem todos os municípios vão conseguir suprir as necessidades dos demais. Então, todo mundo vai ter a sua importância regional. E ela fez essa fala, e ela disse que não adianta o município trabalhar sozinho. Então, essa palestra dela, vereador Périco, parece que específica para Caxias do Sul. Acho que foi o Contur que teve a iniciativa, juntamente com agências de turismo, de trazer a Socorro para cá, foi para mostrar o que Caxias do Sul não vem fazendo nesses últimos anos. O que Caxias do Sul não vem fazendo nesses últimos anos, que é esse afastamento total da cidade dos mais diversos e variados movimentos turísticos, culturais, históricos, gastronômicos, tudo aquilo que envolve uma retomada na questão turística. Vereador Eloy, depois eu continuo. Vereador Felipe, que grata iniciativa de Vossa Senhoria fazer essa comparação, né? Vossa Senhoria referiu que, acho que foi em 2009, né? 2009, o prefeito Sartori, eu era presidente da Câmara, nos convidou para ir a São Luís repassar o título de capital brasileira da cultura para São Luís. À época, São Luís do Maranhão, o prefeito era o João Castelo, que era um desafeto da família Sarney. Já tinha sido aliado, até governador já tinha sido, né? E aí brigou com a família Sarney e se elegeu prefeito de São Luís. E aí ele nos disponibilizou, assim, conhecer a cidade é maravilhosa, né? Os casarões são fantásticos, né? E estavam completamente abandonados, e era um projeto, eu acho que já começava a se articular à época, né? De recuperação dos casarões. Mas veja-se a questão política, como ela interfere, né? Vários daqueles casarões eram da família Sarney. E aí eles propositadamente não recuperavam os casarões. Não recuperavam os casarões, deixavam os casarões fechados, né? E vejo com alegria agora, acho que uma rua que Vossa Senhoria expôs aí, provavelmente, acho que eu passei nela, uma que tem a escadaria, mas sem dúvida nenhuma a cultura francesa lá é uma coisa fantástica do ponto de vista de exploração da questão turística, né? E eu acho que a gente tem que aprender muito com esses exemplos, né? Quando as pessoas se abrem, né? Se abrem para as possibilidades que existem. Ontem à noite mesmo nós estávamos discutindo das medidas colocadas a nível do plano diretor, do ponto de vista de incentivar o turismo. Tem que ter muita vontade política, né? Se uma secretária de turismo não vai numa semana de turismo, né, ou esperar o quê? Que nem eu vou referir, vereador Meneguzzi, extinga, né, a secretaria, né, significa poupar recursos, né? Cumprimentos, vereador. Eu falava até da comida típica de São Luís, principalmente o camarão, né? Que é uma coisa fantástica, né? Quem come por lá, né? A forma como eles preparam, né? E, sem dúvida nenhuma, o nosso galeto é o que fala no Brasil inteiro. Tu vai no Brasil inteiro, vou fazer propaganda aqui, mas todo mundo fala da Galeteria Alvorada, não tem quem não conheça a Galeteria Alvorada. Agora, a de Paolo também se tornou tradicional, né, no Brasil inteiro, né? Mas todo mundo se tive em Caxias, fui lá na Marco Polo, me levaram lá na Galeteria Alvorada. Foi um ícone de Caxias, né? Então, tem que saber explorar. Obrigado. Muito obrigado, vereador Eloy. E pode volta uma, por favor.
É importante referir o segundo item dessa... Uma declaração de líder, senhor presidente, para poder continuar e dar os apartes que virão. Não, a próxima. Essa. A importância e outra situação que ela demonstrou depois, de uma forma muito intensa e importante foi o envolvimento da própria comunidade para divulgar a sua cidade, conhecer a sua cidade e levar os atrativos turísticos para todo o turismo, mas principalmente que a cidade comece a conhecer a sua cidade. E aí o que eles fizeram? A disponibilização de praças, ruas e outros espaços públicos para os moradores apresentarem suas tradições e costumes foi outra medida tomada pela prefeitura. Então, o vereador Denise, que lutou tanto contra o decreto, né, tá aí. Mais uma demonstração de que nós temos que abrir a cidade para as pessoas, para que a própria cidade ocupe e leve a sua tradição, leve os seus fatos históricos, a sua culinária, a sua alimentação, aquele enfrentamento inicial com os feirantes, né, as questões tradicionais que eram vendidas nas nossas feiras livres aqui em Caxias do Sul. Então, tudo isso, ela tem um reflexo na sociedade e tem um reflexo de venda positiva da cidade. E esse envolvimento todo que eles fizeram, eles fazem sarau, fazem serenatas nas praças da cidade, fazem envolvimento com a comunidade, e isso acaba atraindo os turistas também. E no ano passado teve um aumento de 20,7% na rede hoteleira e 93,4% dos turistas aprovaram o São João em São Luís do Maranhão. Então são números que são inquestionáveis, e por isso que eu fiz questão de trazer esse exemplo para cá, porque foi de extrema valia nós vermos uma cidade que saiu praticamente do nada, de uma exclusão, para um protagonismo dentro do seu estado, onde só se sabia falar dos Lençóis Maranhenses, que tinham um propósito naquela época, né, que era excluir São Luís do Maranhão do mapa turístico do Maranhão. Vereador Pérez, seu aparte. Obrigado, vereador Felipe. Que não parte, vereador. A nossa presença lá foi gratificante, porque além do que a secretária Maria do Socorro colocou, eu ficava observando até a nossa secretária Renata, na primeira fila, em que ela fazia a confirmação com a sua cabeça de tudo o que a secretária Maria do Socorro falava e anotava tudo, e eu dizia assim, mas se ela está concordando, por que nada disto foi feito até este momento em Caxias do Sul? Eu fiquei... Eu não conseguia mais entender o que estava acontecendo ali. Tanto é que quando a secretária Maria do Socorro mostrou esta marca aí, e eu aqui já faz 2 anos que eu mostrei aqui a questão da importância de uma marca não da administração, mas de uma marca de Caxias do Sul, e que ela seja perene e que passe por administrações. Eu fui perguntar para ela esta marca São Luís Patrimônio da Humanidade. E ela disse que esses desenhos todos foram apresentados pela comunidade de tudo o que a comunidade de São Luís tinha. Todos eles estão mostrados ali nas palavras São Luís. E eu perguntei, se é só deste governo? Ela disse, não, esta marca ela ficará para todos os governos. Como fica I Love Nova York com o coração, São Luís fez a sua. E era isso que eu falava 2 anos atrás, e que essa administração não fez ainda. Não me importa se as outras não fizeram, erro das outras também, mas se esta é a mudança, que faça alguma coisa nova. Então, vereador Felipe, nós não fizemos nenhuma pergunta, né? O professor Pedro, que estava ali comandando, ele olhava para nós e dizia, vocês vão fazer alguma pergunta? E eu e o vereador Felipe não fizemos nenhuma, porque, sinceramente, eu fiquei pensando o tempo todo que tipo de pergunta que eu faria para ela, para não constranger o nosso município. E como representante aqui da população, eu disse, eu não vou vir aqui constranger o nosso município. Então eu fiquei quieto, o vereador Felipe também ficou quieto, porque absolutamente tudo o que ela falou, nada é feito em Caxias do Sul. Absolutamente nada. Deveria ser gravada e nós deveríamos trazer aqui, vereador Felipe, a sua fala. Seria uma aula e trazer a secretária aqui de novo e nós trazermos ela aqui e dizer, secretária, por que não foi feito isso?
Tem dinheiro, tem mais dinheiro aqui do que lá. Tem mais dinheiro a nossa secretaria do que lá. E aqui o que se passou, desculpa, vereador Felipe, e perguntaram, mas como a senhora pode fazer sem dinheiro? Inteligência e vontade de trabalhar. Foi isso que ela falou, que infelizmente está faltando aqui em Caxias do Sul. Se não Guiné Voia, não vai. Não vai. Não sei como é que é em alemão agora falar isso, mas pelo menos, né? Em italiano, dialeto vento é bisogna voia. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Périco, e a secretária Renata fez uma pergunta para a palestrante. Ela perguntou como é que poderia atrair, né, a comunidade a participar e a ajudar no desenvolvimento do turismo de Caxias. E aí, vereador Eloy, a resposta foi a seguinte: conversem com os bairros mais populosos, chamem as associações de moradores e peçam ajuda a eles. É impressionante. Parece que tudo aquilo que a gente falava aqui é contrassenso, é oposição, mas veio alguém lá do Maranhão, né? E veio aqui e falou tudo isso. E outra situação que ela sugeriu, vereador Toigo, são visitas com grupos da cidade nos pontos turísticos. O que foi feito com o Aldo Locatelli aqui. Ela sugeriu isso, que se levem grupos da cidade para conhecer a própria cidade, para mostrar que passe à frente, que venda para as pessoas de fora, que vem um turista aqui, faz um questionamento, a pessoa sabe falar alguma coisa, que a pessoa saiba defender a sua cidade. Então, E outra situação que ela referiu muito, a importância de ter uma política pública de diálogo com o empresariado e consultar os órgãos competentes para as decisões. Nada foi feito. Nada foi feito. Vereador Ues. Felipe, estava ouvindo atentamente quando o senhor mostrou lá de São Luís do Maranhão da recuperação dos prédios históricos. Estava me lembrando novamente de Galópolis. Aquele prédio lá abandonado, apodrecendo. Galópolis tem um cenário pronto das casas antigas, tem o lanifício. Museu do Território, há poucos dias, domingo cruzei, ali tinha um monte de gente à praça, provavelmente não era turista. Agora, numa questão turística, se alguém passa ali em Galópolis como um turista, domingo de tarde, entrou na praça, eu vou dar a resposta para a secretária, ali talvez não é da incumbência dela, mas é do poder público. Nem banheiro não tem, fechado. Então começa ali, o que tu quer esperar? Você não consegue manter um banheiro perto. Ontem a comunidade entrou em contato comigo que agora vai ter a Semana de Galópolis. A comunidade quer adotar a praça, não tem uma flor, nada na praça, abandonada. E para a Semana de Galópolis, praticamente dá para lavrar, dá para plantar verdura na praça. Então a comunidade quer, ontem entrei em contato com o meio ambiente, quer adotar os canteiros da praça, o poder público não sabe me dizer a forma de fazer isso. Então, a resposta da secretária é isso, ó. A comunidade quer adotar a Praça de Galópolis, já é o motivo, tem as casas antigas ali pronto. Manter o banheiro aberto, aquele está contemplado Galópolis. Naquele prédio público, busca uma parceria privada para inserir alguma coisa de gastronomia forte ali naquele prédio público. É isso. Galópolis tem um cenário pronto. Agora, quando não consegue manter um banheiro aberto, quer esperar o quê, vereador Felipe? Obrigado. Vereador, e para concluir aqui, ela falou muito, vereador Toigo, da valorização da gastronomia como um grande atrativo. E outra situação, os números da Infraero são inquestionáveis. 106% de aumento na procura de passagens aéreas, né, para São Luís. 231% de aumento dos cariocas e 268% de paulistas procurando o destino São Luís do Maranhão. Então, gente, não tem mágica, não tem inventar uma situação nova. É fazer funcionar, é ter parceria, é não se isolar. E outra situação que ela comentou, eles fazem um café da manhã com o trade turístico de 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses, reúnem todo o trade turístico, fazem um café da manhã, avaliam o que aconteceu nesses últimos 2 meses e seguem o trabalho de atrativo e das mais variadas situações. Então, senhor presidente, além de trazer essas iniciativas, ela disse que o prefeito deixa ela trabalhar. Ela falou 2 vezes. Que o prefeito deixa ela trabalhar e que ela tem liberdade porque o prefeito é parceiro. Então, eu acho que a
a Socorro tem muito a ver o nome dela. Veio a Caxias do Sul para nos mostrar muita coisa que dá para fazer e que tem que ter humildade para conversar não só com a própria cidade, mas com os municípios vizinhos também. Muito obrigado, senhor presidente.